Vamos ver agora um outro jeito aqui, a pesquisa binária. A pesquisa binária, ela lembra a forma que ela pode ser aplicada quando a sua tabela está ordenada. Bom, então ela lembra a forma como a gente procura palavras no dicionário. Então, você abre o dicionário assim, num lugar qualquer, tá bom? E compara a palavra corrente ali naquela página, né, com a palavra que você está procurando. Se a palavra que você está procurando for menor, alfabeticamente, do que aquela que está lá, você vai procurar na metade esquerda do seu dicionário. Bom, se for maior, na metade direita. Ou então você encontrou diretamente ali a palavra que você estava procurando. Bom, então, o que significa isso? Que você passa a trabalhar com metade do dicionário, divide pela metade o seu espaço de busca a cada comparação que você faz. Bom, então, é isso que está aqui, certo? Quando a tabela tem as suas entradas em ordem crescente ou decrescente, bom, o que a gente pode fazer? Você compara, você começa comparando não com o primeiro elemento da tabela, mas com o elemento do meio da tabela. Aí o que pode acontecer? Três coisas. Você já achou, sortudo, tá bom? Pronto, já achou a posição da tabela onde se encontra a sua chave. Bom, se não, a sua chave é menor que aquele elemento. Supondo que a sua tabela está em ordem crescente, você tem que reaplicar o algoritmo porque na parte esquerda da tabela. Se ele for maior que aquele elemento do meio, você tem que reaplicar o seu algoritmo na parte direita da tabela. Assim, ó, se tiver essa tabela aqui, estiver procurando por 71, bom, você começa comparando com o elemento do meio aqui. Bom, 71 é maior que 58. 71 é maior que 58, então o que acontece, gente? Ele não está nessa parte daqui para cá, tá certo? Essa que eu coloquei em cinza aqui nessa parte. Bom, ele pode estar nessa parte de cá, que é a única parte que eu estou considerando agora aqui. O que a gente faz? Repetimos o algoritmo aqui, agora só com essa parte aqui da tabela. Compara com esse daqui, 71 é menor que 74, né? Compara com o elemento do meio da parte que eu estou considerando. 71 é menor que 74, o que significa? Eu posso esquecer dessa parte aqui e manter a minha atenção sobre essa parte aqui, sobre esses 4 elementos que estão aqui. Comparo com o do meio, né? Mais ou menos o do meio. Tá truncado aqui, divisão truncada aqui, por 2. Tá? Comparo com o do meio, é maior. Comparo, finalmente fica uma tabela de uma posição só. Comparo, depende de uma série de fatores. Você está perguntando que se você tem uma tabela qualquer, compensa você ordenar a tabela. Estou repetindo essa pergunta para gravar. É o seguinte, depende de qual do quadro de aplicações que você tem lá. Se a sua tabela é uma tabela fixa, que não vai mexer nunca, entendeu? Você compensa muito. E depende do número de pesquisas que você vai fazer nela. Se você tem uma tabela que você constrói uma vez e faz milhares de pesquisas em cima dela, compensa muito você ordenar. Bom, se a sua tabela está mexendo, se você está acrescentando elementos, se você está retirando elementos, aí a situação não é muito clara não, entendeu? Porque cada vez que você mexe na tabela, você tem que reordenar, isso aí tem um custo mais alto, entendeu? Isso aí pode pôr a perder o ganho que você tem com a pesquisa binária, tá bom? Existem outros algoritmos exatamente que tratam desses casos, nós não vamos ver aqui não, tem outras possibilidades. A decisão depende muito da frequência com que você vai aplicar cada operação. Outro exemplo aqui, gente. A mesma tabela aqui, agora procurando por 37. Comparo com 58, né, com o elemento do meio aqui. O 37 é menor que 58, então essa parte cinza aqui não contém a minha chave. A chave pode ser que ela esteja aqui nessa parte. Comparo com o elemento do meio, elimino essa parte aqui. Comparo com o elemento do meio aqui, 37 é menor que 46. Bom, então eu elimino também essa parte daqui. O que significa? Que agora o elemento não consta na tabela. Bom, como é que a gente programa isso? Eu falei que nós veríamos exemplos mais interessantes de recursividade. E a pesquisa binária, só para a gente pensar assim, é um problema que se repete. Certo? É igualzinho.
certo? É o problema inicial. Tá? E tem uma hora que a tabela só é de tamanho 0, e daí não existe o elemento. Tá? Então, olha aqui, gente. A função pesquisa binária tem uma chave, uma tabela e a parte relevante da tabela, a parte que eu estou prestando atenção, que vai da posição que chamei de esquerda até a posição que eu chamei de direita. Bom, primeira vez que você chama, você passa 1 e n. Aí agora, o que você faz? Primeira coisa, você pergunta, minha tabela é vazia? Se ela for vazia, já estou devolvendo aqui aquela nossa convenção para dizer que a chave não consta da tabela. Se não, o que eu vou fazer? Eu vejo qual que é o elemento do meio, tá bom? Ó, esquerda mais direita sobre 2 é a parte inteira disso. Se a chave, depois eu comparo com o valor da tabela. Se a chave for igual, eu encontrei, eu faço P igual a N. Bom, já retorno esse valor aqui. Se não, o que eu vou fazer? Se a chave for menor que o valor que está na tabela nessa posição do meio, eu vou repetir a minha pesquisa binária com a mesma chave, com a mesma tabela, mas com outra parte, com outro foco de atenção. Eu mantenho a esquerda, mas só vou até a posição M-1. Tá bom? No caso contrário, é o seguinte, eu mantenho a direita, mas vou da posição M+1 até a direita. Tá bom? Então, essa aqui é uma aplicação direta do algoritmo. Sabe do que a gente pensa sobre esse algoritmo? Vocês veem como que a recursividade é uma forma muito natural de expressar esse algoritmo. Vocês vão encontrar uma versão não recursiva, e não é tão complicada não, está lá no site. Então, vocês vão encontrar lá uma versão não recursiva. Mas a recursiva, para mim, ela é muito melhor do ponto de vista de expressar o que a gente pensa, certo? Ou seja, a forma de raciocínio. Certo? Esse raciocínio que está aqui nesses exemplos, ele é expresso diretamente por esse código que está aqui. Muito bem. Qual que é a complexidade da pesquisa binária? Vocês lembram daquele exercício, gente? Quantas vezes você precisa dividir um número para que ele seja igual a 1? Dado o número n, você vai dividindo ele por 2. Quantas vezes você precisa dividir para que ele seja igual a 1? N log 2 de n. Bom, aqui, ó, tá vendo? Se você tem 16, você divide por 2, você vai ter 8, divide por 2 vai ter 4, divide por 2 vai ter 1. Isso aqui no caso de não encontrar. Certo? O pior caso também continua sendo não encontrar, porque no meio do caminho você pode dar aquela sorte, né? Você cerca direto ali em cima do elemento que você queria. Mas digamos que você seja um cara azarado, ou então que a sua chave não conste da tabela, então você vai sempre ter que dividir por 2, dividir por 2. Na verdade, aqui eu estou sendo até bonzinho, porque fica um pouquinho menor que a metade. Que o elemento que está bem na metade, ele também é eliminado pelo algoritmo. Certo? A cada passo do algoritmo. Bom, então, o que significa isso? Ó, então, a cada passo, o tamanho da porção da tabela é dividido por 2. No pior caso, o algoritmo termina quando o tamanho dessa porção é igual a 1, porque o próximo passo vai ser de tamanho 0. E aí é o seguinte, com k passos a gente reduz a 1 esse tamanho. Então, o que acontece? O n é mais ou menos 2 elevado a k. Então, a gente tem no máximo log 2 de n de passos. Certo? Então, esse algoritmo ele é O de log 2 de n. Vejam vocês aqui, a diferença dos dois algoritmos aqui. Não é muito honesto pôr um do lado do outro, não, porque a pesquisa sequencial é mais geral que a pesquisa binária. Certo? Como um dos alunos ali observou, a pesquisa binária só é aplicável quando sua tabela está ordenada e às vezes você pode ter dificuldade para manter sua tabela ordenada. Bom, mas quando a tabela está ordenada, não existe termos de comparação entre os dois. Bom, para 200 mil elementos, certo? A pesquisa binária faz 18 comparações, certo? Que é log 2 de 200 mil. Bom, a pesquisa sequencial, no pior caso, faz 200 mil comparações. Se você dobrar o tamanho da tabela, você vai acrescentar uma comparação para a pesquisa binária. Bom, e você pode acrescentar mais 200 mil, você vai dobrar. Você pode chegar a fazer 400 mil comparações com a pesquisa sequencial. Aqui é mais um exemplo, certo? Do que é a importância de você obter informação útil, independente de velocidade de processadores, independente de detalhezinhos, que foi um pouquinho mais rápido aqui, que você mexeu uma coisa para cá. Aqui é a ordem de complexidade
Bom, gente, não tem formas de você comparar uma coisa com a outra aqui, porque o outro é muito melhor. Bom, então, resumindo aqui a aula de hoje, gente. Aspectos fundamentais de algoritmos, certo? Especificação, correção e complexidade. Algoritmos podem ter desempenhos distintos para diferentes instâncias. Certo? A gente procura caracterizar a complexidade de um algoritmo de uma forma independente da velocidade de processadores e do desempenho de máquinas específicas. A nossa ideia é ter informação útil sobre o comportamento de um algoritmo de uma forma independente de detalhezinhos de cá e de lá, independente não só de detalhes, como de coisas grandes como a velocidade do processador. Esse algoritmo é O de N2 rodando no supercomputador, rodando no computadorzinho, tanto faz, ele é O de N2. É bom? Ou seja, se você dobrar as coisas, você vai multiplicar por 4 o tempo que ele vai demorar. E a outra lição é essa. Olhe sempre para um problema. Você fica olhando para ele, olhando, ver se você não arranja um jeito de melhorar aquilo. Certo? Porque você sempre não. Algumas vezes você pode encontrar coisas e encontrar soluções muito melhores que você já tinha.